Saudações, caríssimos alunos. Meu nome é Jean Browne. Eu sou professor aqui do curso de Engenharia de Alimentos da UFCJ, campus de Sete Lagoas. A maioria de vocês não me conhecem porque essa disciplina ela é do quinto período, né, do nosso curso e eu dou aula para os alunos do quinto, sétimo e décimo período. Então vocês ainda vão ter mais pelo menos duas disciplinas comigo, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação minha aqui e vou falar um pouquinho sobre a disciplina, tá? Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou postar no meu canal, no YouTube. Vou deixar aberto para vocês, para que vocês possam pesquisar os vídeos, né, e estudá-los sempre que houver essa necessidade, tá? Conforme a gente for passando o curso, vou deixar disponível e vocês podem ir acessando e fazendo os exercícios que eu postar no portal didático, usando então esses vídeos como recurso didático, para então vocês irem suprindo a necessidade aí, né, dessa parte teórica, tá bom? Como eu falei para vocês, meu nome é Jean, tá? Eu sou professor aqui do Departamento de Engenharia desde 2015, já fazem 6 anos, né? Eu sou responsável pela disciplina de Eletrotécnica, Instalações Industriais e Projetos Agroindustriais 2, né? Eletrotécnica é uma disciplina do quinto período, Instalações Industriais está no sétimo período, se não me engano, e Projetos Agroindustriais no décimo período, né? Infelizmente, devido à pandemia, a gente não pode se encontrar pessoalmente, né? Então, vou fazer esses vídeos e deixar as aulas gravadas para aqueles que quiserem, então, pegar o conteúdo na hora que puder. Tá joia? Bom, eu sou graduado em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Tenho meu mestrado na área de Controle de Processo Químico pela UFSCar, né, Federal de São Carlos, e o doutorado em Engenharia Elétrica na USP, na Universidade de São Paulo. Eu vim aqui para o departamento inicialmente assumindo a disciplina de instalações industriais e devido à demanda que tinha de ampliar a cobertura do curso, eu abracei também a disciplina de Eletrotécnica e de Projetos Agroindustriais. Tá? A disciplina de Eletrotécnica é uma disciplina que é para dar uma noção para vocês, engenheiros de alimentos, sobre o que vocês vão enfrentar nessa área de elétrica, né, industrial. Então, aqui a gente vai ter uma noção das variáveis elétricas necessárias para o engenheiro de alimentos poder lidar com um equipamento de alta potência, né, poder fazer, às vezes, alguma configuração ou alguma mudança na instalação, algo do tipo, tá? Realmente para dar uma formação complementar para o engenheiro de alimentos, a fim de que ele possa sair, então, para a indústria, já tendo uma pequena noção, né, de como funciona a parte elétrica dos equipamentos que abrangem, né, toda a indústria de alimentos. Tá joia? O livro que a gente vai adotar é esse aqui, tá? De Robert Boylestar, Introdução à Análise de Circuitos. É um livro que está disponível, né, na nossa biblioteca, só que, infelizmente, agora, devido ao acesso restrito, a gente não consegue ter acesso ao livro físico, tá? E o e-book dele não foi disponibilizado. No entanto, você consegue achar, né, o e-book digital dele na internet, ou então pegar emprestado com algum aluno que já fez a disciplina, porque com certeza eles tiveram contato aí com esse livro, tá? É um livro que eu vou usar do início ao fim da disciplina e vou usar também bastante exercícios que estão contidos nesse livro, tá joia? A gente vai começar já de cara pelo capítulo 2, fazendo uma introdução sobre as variáveis elétricas que são interessantes para vocês, que são tensão e corrente elétrica, tá? O capítulo 1, ele dá um breve histórico sobre o tema, que aqui para vocês não vai ser relevante. Então, a gente já vai começar fazendo uma revisão sobre as variáveis envolvidas, assunto que vocês tiveram contato em Física 3, se não me engano, e que a gente aqui vai dar uma revisada, tá? Bom, basicamente a gente precisa definir o que é tensão e corrente, né? E ser capaz também de utilizar o equipamento que meça essas variáveis, que é o multímetro, né? Ou então você vai utilizar o voltímetro para medir a tensão e o amperímetro para medir a corrente.
O multímetro ele é um equipamento que abrange esses outros dois ao mesmo tempo. Ele faz a função de medir a tensão, né, em volts, ou de medir a corrente em ampere. Tá? E eu vou mostrar aqui para vocês quais são as principais configurações para que ele possa ser utilizado corretamente em um circuito elétrico. Então, pessoal, para a gente entender essas duas variáveis, tensão e corrente elétrica, a gente tem que entender primeiramente de onde vêm esses termos. Tá? A corrente elétrica ela recebe esse nome justamente pelo movimento dos elétrons em um determinado material condutor, certo? Que pode ser um fio, por exemplo. Esse material condutor ele é formado de um material metálico. Então, o metal ele é um material que ele tem a propriedade de ceder o elétron da última camada. O material mais utilizado nos condutores é o cobre, devido ao seu custo-benefício, tá? A sua relação de custo e o benefício dele ser um bom condutor de elétrons. Ele tem 29 elétrons ao redor do seu núcleo atômico, tá? Sendo que na quarta camada ele tem um elétron sozinho. Se você for reparar, o 29º elétron dele ele está mais distante do núcleo. Então, o cobre, devido a essa propriedade, ele tem a facilidade de ceder esse elétron para o átomo vizinho, devido à fraca relação entre o 29º elétron e o seu núcleo. Quando nós separamos, então, esse elétron do átomo, é criada, então, uma região com carga positiva, que é chamado de íon positivo, e uma região com carga negativa, que é o elétron livre. Tá? Mas para haver essa separação do elétron do material, há um gasto de energia. E esse gasto de energia para separar esse elétron, ele é medido em joule. Só que como a carga do elétron é muito pequena, normalmente se mede então em pacotes de elétrons. Então se juntam 6,242 vezes 10 a 18 elétrons, que é chamado de 1 coulomb, né? Então a carga de 1 coulomb é relativa a esse número de elétrons. E aí, quando a gente move, então, 1 coulomb, a gente, com um gasto de energia de 1 joule, significa, então, que a gente tem uma diferença de potencial de 1 volt entre dois pontos. Então, se a gente gastar 2 joules para mover esse mesmo pacote, a gente teria, então, a diferença de potencial entre esses dois pontos de 2 volts. Ou se a gente gastar 4,8 joules de energia para mover esse mesmo pacote de 1 coulomb, a gente teria então a diferença de potencial de 4,8 volts, como vocês podem ver aí na figura. Então, pessoal, essa energia gasta em relação à quantidade de elétrons que é movimentada, ela me fornece a diferença de potencial entre dois pontos medidos. A diferença de potencial, então, ela é associada a um corpo, né, a um material, devido justamente à diferença de carga elétrica entre dois pontos distintos desse material. Então, por exemplo, se a diferença de potencial é de 4 volts entre dois pontos, então significa o quê? Que você movimentou 1 coulomb e gastou 4 joules para movimentar essa carga de 1 coulomb entre dois pontos. Ou então, se a diferença de potencial de um ponto daquele material e o chão, por exemplo, é de 12 volts, significa que você gastaria 12 joules para movimentar 1 coulomb entre esses dois pontos. E assim por diante. Portanto, a diferença de potencial é justamente essa força necessária para movimentar os elétrons, esse pacote de elétrons que é classificado como pacotes Coulomb. Tá? Então, 1 coulomb de elétrons seria o pacote necessário para a gente, então, fazer essa medida da diferença de potencial entre dois pontos relativos à energia gasta para fazer essa movimentação dos elétrons. Então, a diferença de potencial aplicada em um condutor vai fazer, então, com que esses elétrons se movimentem ao longo desse condutor. Se a gente fizer um corte no condutor, a gente vai ver justamente esse perfil, que é o plano imaginário, onde a gente tem, então, os elétrons passando por esse plano imaginário. Tá? E a gente conseguiria ver, então, a movimentação desses elétrons livres, que seria os elétrons da última camada deste material. Não significa que os átomos estão se movimentando. Os átomos estão parados,
né? Então, assim, a barra de cobre, ela está fixa ali, né? O cobre dentro do fio do condutor, ele está parado. Só que os elétrons na última camada de cada átomo de cobre, eles estão se movimentando, passando de um átomo para outro, indo na direção oposta ao potencial aplicado. Então, se eu tenho um potencial, por exemplo, maior de elétrons do lado esquerdo do condutor, e um potencial menor do lado direito do condutor, então os elétrons do lado esquerdo eles tendem a ir para o lado direito, a fim de anular essa diferença de potencial, formando assim então um gradiente de elétrons, que vai sempre do lugar de maior concentração de elétrons para o lugar de menor concentração de elétrons. Assim como funciona na bateria. Na bateria a gente tem dois terminais, dois polos, um negativo e um positivo. O polo negativo da bateria é o polo onde tem a maior concentração de elétrons livre. E o polo positivo é onde tem a escassez de elétrons. Então, se a gente coloca um material condutor ligando esses dois pontos, o que vai acontecer? A diferença de potencial que existe entre esses dois polos vai fazer com que os elétrons livres do terminal negativo percorram o condutor para anular o potencial positivo do polo positivo, até que a ação química da bateria já não seja mais suficiente para suprir essa corrente elétrica, porque a potência da bateria, né, a carga da bateria, ela vai acabando conforme a reação química, no caso se a gente estiver falando de uma bateria química, certo? Conforme a reação química, então, vai se exaurindo, então essa corrente elétrica vai cessando. A concentração de elétrons disponíveis no polo negativo vai diminuindo. Da mesma forma, o potencial também entre esses dois pontos, positivo e negativo, também diminui, e com isso a corrente elétrica também diminui até ela cessar por completo. E esse fluxo das cargas elétricas no condutor, ele também pode ser medido. Então, se a gente medir os pacotes de elétrons que percorrem o condutor, ou seja, quantos coulombs estão passando naquele condutor por unidade de tempo, a gente tem justamente a corrente elétrica daquele circuito. Então, a corrente elétrica nada mais é do que os pacotes de elétron que circulam um determinado condutor pela unidade de tempo, né? Então, 1 ampere seria então o movimento de 1 coulomb, de um pacote de elétron de 1 coulomb, em 1 segundo, em um determinado condutor, né? Essa unidade ampere, ela foi dada em homenagem ao pesquisador que realmente fez um avanço no descobrimento da corrente elétrica. Portanto, pessoal, a tensão aplicada em um determinado circuito nada mais é do que a força que coloca os elétrons em movimento. E a reação a essa força que coloca os elétrons em movimento é justamente a corrente elétrica. Então, a gente tem a atitude, que é a ação aplicada, que é justamente a diferença de potencial, e a reação a essa diferença de potencial são os elétrons sendo colocados em movimento. E aí surge, então, a corrente elétrica. O termo CC, que a gente vê em algumas fontes, ele vem justamente de você ter uma corrente contínua, né? Que vem do inglês Direct Current, que engloba, então, diversos sistemas elétricos. Aqui a gente tem o exemplo de uma fonte de 12 volts. Esse é o símbolo que a gente utiliza para as fontes de corrente contínua. Então, num ponto da fonte, a gente teria o terminal negativo, que é onde a gente tem a maior concentração de elétrons, e o ponto positivo é onde a gente tem a escassez de elétrons. Então, se a gente for analisar essa fonte de tensão, ela provoca uma diferença de potencial entre o polo negativo e o polo positivo, referente, então, a 12 volts entre esses dois pontos. Então, se a gente for medir a diferença de potencial desses dois pontos, a gente tem que pegar como referência o ponto negativo e o outro polo, o outro terminal, que é o positivo. Esse aparelhinho aqui ele é um voltímetro, tá? Então, a gente utiliza essas duas garras dele para mostrar quais são as diferenças de potencial elétrico entre dois determinados pontos. Se a gente está medindo a diferença de potencial, então a gente tem que colocar os pontos aonde a gente quer medir, né? Aqui no caso, polo positivo e polo negativo. Então você perceba que no aparelho ele vai marcar justamente a diferença de potencial desses dois pontos,
que é a diferença de potencial, que é a fonte de ester. Se a gente for medir a corrente elétrica, a gente já tem que romper aqui o circuito e colocar o aparelho em série com o circuito, né? Ou seja, a gente faz com que a corrente elétrica circule pelo aparelho e não mais a gente pega como a diferença de potencial aqui da fonte, colocando em dois pontos separados. A gente tem que abrir o circuito e colocar o aparelho dentro do circuito, fazendo então com que a corrente elétrica circule por dentro dele, que vai funcionar como se fosse um contador de elétrons. Então ele vai contar aqui quantos coulombs estão passando aqui por segundo. E com isso, então, ele consegue mostrar para a gente qual é a corrente elétrica que percorre esse condutor, certo? Essa é a forma correta de utilizar um aparelho amperímetro. Aqui a gente tem os esquemas de uma fonte de uma lanterna, por exemplo. Então, na lanterna, a gente tem aqui, principalmente essas lanternas antigas, né? Era muito comum da gente ver esse esquema, né? De duas pilhas enfileiradas, né? Empilhadas uma na outra, né? Então, a gente tem aqui ó, o polo negativo, né, de uma bateria ligado direto aqui na lâmpada, o polo positivo dessa bateria ligado no polo negativo da outra e o polo positivo dela ligado no outro polo da lâmpada. Então, esse circuito aqui, ele pode ser esquematizado dessa forma, certo? Onde a chavinha aqui, né, o interruptor, ele é simbolizado dessa forma, como se fosse realmente uma porta aberta, certo? Se no caso a chave está desligada, e se a chave estiver ligada, então seria uma porta fechada aqui, onde daria continuidade a esse circuito, certo? Aqui as pilhas são colocadas como duas fontes separadas, cada uma com o potencial de sua bateria, né? Então uma pilha tem normalmente potencial de 1,5 volt. Então se a gente soma o potencial das duas baterias, a gente vai ter então uma fonte total equivalente a 3 volts, que seria justamente a soma desse potencial elétrico mais a soma desse potencial elétrico. Então, se a gente coloca duas fontes em série, o potencial elétrico delas se somam, se a orientação das mesmas estiverem coincidindo. Ou seja, se perceba que o fluxo de elétrons que essa bateria põe é de baixo para cima. Por quê? Porque aqui o potencial negativo dela está embaixo, ou seja, a região de maior concentração de elétrons dessa pilha de baixo está aqui embaixo, e a região de escassez dela está em cima. Então ela força os elétrons irem de baixo para cima, certo? E se você for analisar essa pilha de cima, ela faz a mesma coisa. Ela empurra os elétrons que estão embaixo, jogando eles para cima. Então as duas coincidem no esforço de fazer com que os elétrons percorram o circuito no mesmo sentido, de baixo para cima. Então, o potencial elétrico de uma pilha pode ser somado ao potencial elétrico da outra, tá? Se fosse o oposto, uma tivesse em oposição à outra, então elas estariam em conflito, fazendo então com que o potencial de uma anulasse o potencial da outra, fazendo então com que não houvesse circulação de elétrons neste circuito, certo? Nesse caso, como coincide, então, a soma do potencial e as duas formam, então, uma fonte equivalente à soma do potencial das duas. Tá joia? Portanto, pessoal, material condutor é todo aquele que permite um fluxo intenso de elétrons se submetido a uma determinada diferença de potencial. Se a gente pegar materiais diferentes, de constituição diferentes, e colocar eles na mesma fonte, muito provavelmente eles vão ter fluxos de elétrons diferentes, tá? Então, o que determina um material ser condutor é justamente ele permitir um fluxo intenso entre dois pontos, tá? Quando a gente não tem uma condutividade boa, como vocês podem ver aqui nessa tabela, por exemplo, os três primeiros materiais aqui, né, de condutividade relativa são prata, cobre e ouro, né? São os materiais que têm a condutividade relativa mais alta, né? O alumínio já tem uma condutividade intermediária, o tungstênio uma condutividade mais baixa ainda, até
por exemplo, o nicromo, tá? O níquel-cromo, que é uma liga metálica, que ela é muito utilizada, por exemplo, para fazer as resistências de chuveiro, por exemplo, tá? Então, essa liga aqui, ela é utilizada para fazer resistência de chuveiro justamente porque a condutividade elétrica dela é muito baixa. Então, ela funciona como se fosse uma resistência elétrica. O que é uma resistência elétrica? É justamente um material que se opõe à passagem de elétrons. Ela oferece uma resistência à passagem de elétrons, certo? Porém, ainda deixa eles passarem. Caso contrário, se não passasse elétron algum, ele já não seria mais um material condutor, ele seria um material isolante. Então, a diferença entre material condutor e material isolante é justamente ele permitir ou não a passagem de elétrons. Aqueles que permitem a passagem de elétrons pelo material são materiais condutores. Aqueles que não permitem a passagem são materiais isolantes. Dentro dos condutores, existem aqueles que são bons condutores, que são utilizados, então, para fazer com que esses elétrons percorram o condutor sem perda alguma, e existem aqueles que são maus condutores, que são utilizados, então, para oferecer resistência à passagem da corrente elétrica, certo? E essa resistência da passagem da corrente elétrica, ela é tida, então, como uma perda de calor, certo? Então, essa resistência aqui, por exemplo, do nicromo, ela é perdida na forma de calor, certo? Então, a energia que percorre, né, os elétrons que percorrem aquele condutor, eles têm uma certa dificuldade, e essa dificuldade é justamente traduzida em perda calorífica, né, em perda de calor. Então, pessoal, o material isolante, que é aquele que não conduz os elétrons, ele tem a função justamente de isolar o circuito para que esses elétrons não saiam do circuito condutor, certo? Então, se a gente tem aqui, por exemplo, um fio de cobre e a gente não quer que esse fio de cobre sofra qualquer interferência da sua corrente elétrica e que os elétrons não saiam desse circuito, a gente utiliza então esses espaçadores isolantes para que o fio de cobre, por exemplo, não rele no poste e faça com que haja então um curto-circuito aqui, certo? Então, o material isolante, nesse caso aqui, ele serve para proteger a integridade da estrutura, fazendo então com que não haja um curto-circuito. Os materiais isolantes servem também para proteger as pessoas, né? Para que elas não sofram um choque elétrico num eventual contato com esse material condutor, certo? Então, os materiais isolantes também são muito utilizados nos circuitos elétricos para essas funções de proteção. Tá joia, pessoal? Então, esse foi o primeiro vídeo, tá? De uma série de vídeos que a gente vai colocar aqui sobre essa disciplina de eletrotécnica. Eu vou colocar, então, na sequência, os outros vídeos. Assim que eu for editando, eu vou colocando aqui para vocês. Eu vou colocar, então, no meu canal. Se vocês quiserem acompanhar lá, siga o canal, que vocês vão receber as atualizações conforme eu for postando as atividades. Podem fazer a pergunta direto aqui no canal, tá? Eu vou tentar responder por aqui. E vou deixar aberto também para todo mundo que quiser consultar, tá? Não tem nada de mais nessas aulas, tá? Elas são um material aberto, então se vocês quiserem compartilhar, quiser mostrar para alguém, quiser guardar para assistir depois, tá? Então fiquem à vontade. Estou à disposição de vocês para o que precisarem, para tirar as dúvidas que forem necessárias, tá? Eu vou colocar no portal didático as questões que a gente for trabalhar, os exercícios, vou colocar lá os avisos, tá? Então fiquem atentos ao e-mail cadastrado lá, porque vocês vão receber as atualizações por e-mail dos meus avisos, tá? E se vocês quiserem, só se inscrevam também no canal, que assim que eu for postando, vocês já vão recebendo também a notificação por aqui. Tá joia? Então um abraço para vocês e até a próxima.